falando, saindo da tristeza, vamos para uma notícia, que na verdade foram notícias dos principais jornais aqui de São Paulo, sem dúvida nenhuma, mereceu chamada de abertura de página, e nos sites também, que foi a visita de Zinedine Zidane ao Brasil, favela de Heliópolis, jogou aqui do lado no Clube Paineiras do Morumbi, e para falar com a gente sobre isso está o repórter Felipe Held, da Gazeta Esportiva aqui de São Paulo, site gazetesportiva.com.br, que fez ontem a cobertura da vinda de Zizou ao Brasil. Boa noite, Felipe, tudo bem? Boa noite, Eric, tudo bom? Tudo ótimo. Cara, conta pra gente como é que foi essa loucura. Eram mais de 100 pessoas só de staff do Zidane. Foi uma bagunça mundial essa vinda do Zidane a São Paulo? Olha, foi uma bagunça não só na Heliópolis, quando o pessoal queria tirar uma foto com o Zidane, pegar um autógrafo com o Zidane a todo custo, como também no clube, que estava com as arquibancadas ao lado da quadra de futsal, estava lotado, tinha um monte de gente, um monte de criancinha, pessoas de todas as idades querendo ver o Zidane, disputando a atenção do Zidane todo o tempo. E o Zidane fazendo todo o merchan dele, estava com, obviamente, camisa do patrocinador da Adidas, mas com o agasalho do Brasil, é isso? Ele fez a média dele, né? Mas, particularmente, eu fiquei meio assim quando eu vi ele com a camisa do Brasil. Bateu toda aquela lembrança de 98, também de 2006, não tem como esquecer. Agora, foi uma loucura. Foi fácil para a imprensa conseguir fazer a cobertura do evento ou não? Então, o Clube Paineiras tratou muito bem a gente da imprensa, eles tinham uma sala de imprensa muito boa, o auditório onde foi feita a coletiva foi muito boa, foi muito bom também. O único problema, talvez assim, foi para organizar a imprensa na favela, que era uma quadra pequena, e também ao lado da quadra de futsal, porque, enfim, não tinha uma sala reservada para a imprensa, mas no fundo era uma festa. O pessoal acabou levando numa boa. Pelo menos eu acabei levando numa boa e não encontrei muita gente descontente. Dá pra entender, né? Também era um evento, vamos dizer assim, mundial ali, né? Imprensa do mundo inteiro cobrindo. Agora, Felipe, até pro pessoal em casa entender, você pôde perguntar o que você quis na coletiva ou não? Não foi bem assim. A gente teve que bolar 3 perguntas antes, com antecedência, para enviar para a assessoria de imprensa, não sei se da Adidas ou do próprio staff ali do Zidane. Né? Então, e aí dessas 3, uma podia ser selecionada, e nem todo mundo fez pergunta, nem todas as mídias que estavam lá puderam fazer perguntas. Eu tive a sorte de fazer uma pergunta, né, mas... Teve a sorte ali de ter uma das selecionadas. Uma das minhas foi selecionada. E todo mundo teve esse privilégio de perguntar para o Zidane. Talvez eu vou contar para todo mundo depois. E agora, Felipe, aí como é que funcionava? Vocês mesmos que faziam as perguntas ou vinha o tradutor já fazia a pergunta na hora? Tinha uma tradutora lá. A gente fazia a pergunta em português, ela traduzia pro Zidane em francês, e depois o Zidane respondia e ela traduzia em português. O único problema, não sei, pessoalmente, o Zidane mora em Madrid, jogou no Real durante 5 temporadas. Ele poderia, sei lá, talvez falar um pouco em espanhol, não ia ser ruim pra ninguém, viu? Agora, até em razão a essa, vamos dizer, o alcance mundial do Zidane, eu já presenciei, tive o prazer de entrevistar, por exemplo, o Pelé, que é aquele cara que quando chega parece ter uma aura, né, William? Aquele cara que domina o ambiente. Você sentiu isso com o Zidane também, Felipe? Foi um cara que quando chega todo mundo olha ele de maneira diferente, ou era mais ou menos todo o status que tinha sido montado em torno dele que dava esse brilho a mais? Olha, eu percebi isso muito quando ele entrou na quadra de futsal no Paineiras, porque entraram todos os jogadores, Djalminha, Rivelino, teve uma euforia, mas o Zidane entrou depois. E eu nunca tinha visto tanto barulho assim, todo mundo junto, ovacionando um jogador, tanto em estádio de futebol, em clássico, em jogo normal. E uma coisa bem interessante que eu vi foi que eu estava do lado ali da quadra e tinha um monte de jovens, assim, de 10 a 15 anos, tremendo para ver o Zidane. Uma hora começaram a cantar o nome do Rivelino e um menininho que estava do meu lado, acho que de 12 anos,
Ele até me cutucou, quem é Rivelino? Aí eu, não, é esse aqui da frente, de bigode. Nossa, e o que ele fazia? Ele jogava bola? Eu, jogava, né? E bem, né? Aí eu expliquei pra ele um pouco do Rivelino, ele, não, eu só conheço o Zidane, eu vim aqui só pra ver o Zidane. Eu, pô, pena, mas... É uma pena, mas é aquela história, né? Pelo menos, pode até dizer, né, William, o Zidane é o Rivelino de antigamente, né? Um jogador de extrema classe. Não tenho dúvida. É verdade. Mas é complicado. O menino conhecia o craque da França e uns nomes e que craque, do futebol brasileiro. Né? E que craques, todos. Agora, Felipe, e para vocês, na Gazeta Esportiva, mais matérias virão sobre o Zidane no Brasil? Ou o que você já sofreu? Ontem, como é que foi a sua escalada ali? Que horas começou e que horas foi terminar? Então, ontem eu saí da minha casa, na zona sul de São Paulo, às 10 para 6 horas da manhã e voltei às 10 da noite. Mas ontem já rendeu bastante notícia e hoje também deu para colocar uma coisinha ou outra. É ruim que não tem muita coisa, porque foram poucas perguntas na coletiva, né? Claro. Só 20 perguntas que a gente poderia ter feito pro Zidane. Dessas 20, nem todas interessavam a todos, né? E ainda em termos de esporte, rolaram algumas perguntas que não foram tão proveitosas, mas tem alguma coisa escondida aqui para atuar hoje, amanhã. Maravilha. Então, pessoal em casa que fique ligado no site da Gazeta Esportiva. Felipe, brigadão pela atenção, parabéns aí pelo trabalho. Obrigado a você também, viu? E tente descansar depois, porque não é fácil não. Pode deixar, então.